E para a gente começar a segunda-feira com o nosso colunista de hoje, um bom dia, Padre Adalto. Seja muito bem-vindo, uma excelente semana para o senhor. Bom dia, Tony. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, amigos da Raízes. Bom dia. É uma alegria, né? Estamos mais uma semana começando. Mais uma semana Mais uma semana já no mês de março, no mês de abril, quase na metade. Quase na metade. Como passa? Como passa. Padre, e hoje, o que o senhor preparou para os nossos ouvintes, também para os nossos internautas? Hoje eu estava pensando, esses dias, o que falar, esperando uma sugestão de pauta, e o pessoal não mandou pauta pra gente, então pode mandar, viu? Pode mandar através do nosso WhatsApp. Eu estava pensando o seguinte, né? Hoje em dia a gente está falando muito dos sentimentos humanos, e quando a gente fala dos sentimentos, a gente fala numa realidade que muitas vezes acaba sendo deturpada, porque confunde-se uma série de questões. Então tem alguns sentimentos que são naturais, então quando eu me vejo diante de uma realidade que é complicada, eu fico indignado, eu fico revoltado com aquela realidade, e isso às vezes acaba sendo confundido com o sentimento do amor, né? E muita gente começa a falar, bom, o que é o oposto do amor? Naturalmente, quando a gente fala isso, o que se opõe ao amor? Então, às vezes as pessoas já vêm direto, né? Ah, é o ódio. O ódio é o oposto do amor. E eu queria provocar você dizendo que não. Porque quando você odeia uma pessoa, no fundo é porque você a ama demasiadamente. Só que a diferença entre o amor e o ódio é que o amor é aquele sentimento que me move em direção ao outro e eu sou correspondido. Então vem aquela sensação de satisfação. Agora o ódio o que é? É a incompreensão do amor. É quando eu amo demais, mas a pessoa não responde ao meu sentimento. Então os dois são o mesmo sentimento. Então quando você diz eu odeio aquela pessoa, você está querendo dizer, olha, eu amo demasiadamente aquela pessoa, porém ela não retribui ao meu amor. Então isso me dá este sentimento. O verdadeiro sentimento que se opõe ao amor é a indiferença. Porque quando eu trato o outro com indiferença, significa você não representa nada para mim. Por isso eu sou indiferente. Então não envolve o sentimento. Eu até preparei aqui aquela verdadeira colinha, né? William Steckel, que é um psicólogo austríaco, no ano de 1921, ele fez ele colocou essa frase pela primeira vez e gerou no mundo uma certa controvérsia. Muita gente diz, não, ele está doido. O oposto do amor não é o ódio, mas a indiferença. Freud, que é um psicanalista, que todo mundo diz, né? Freud explica tudo, é a famosa maneira do povo dizer. Freud viveu entre 1856 e 1939. Ele dizia assim, olha, eu até anotei porque achei muito interessante nas pesquisas. Para odiar alguém, precisamos reconhecer que esse alguém existe e que nos provoca sensações, por piores que sejam. Para odiar alguém, precisamos de um coração, ainda que frio, e raciocínio, ainda que doente. Para odiar alguém, gastamos energia, neurônio, tempo. Odiar nos dá fios brancos no cabelo, rugas na face, angústia no peito, dor no coração. Para odiar necessitamos do objeto, do ódio. Necessitamos dele, nem que seja para dedicar-lhe o nosso rancor, a nossa ira, a nossa pouca sabedoria para entendê-lo e pouco humor para aturá-lo. O ódio, se tivesse uma cor, seria vermelha, tal qual é a cor do amor e da paixão. Essa é a afirmação de Freud, quer dizer, então não é o Adalto que está falando, mas para a gente se localizar aí no tempo, né? Eu tô meio preocupado, viu, padre? Por quê? Porque, então, ultimamente eu ando odiando muitas pessoas, que meus cabelos brancos começaram a aparecer. Não, mas aí pode ser também o problema de DNA, né? O meu DNA já tá aparecendo, olha aí, tá todo branco. Isso não significa que eu odeie, né?
O ódio vem num outro nível do sentimento. Sim. Agora, Freud também dizia, né? Já para sermos indiferentes a alguém, nós precisamos do quê? Não precisamos de nada. Simplesmente o ignoramos. Então, para nós, se ele pula de bungee jump, se ele assiste aula de alguma coisa, se ele está de fraque, se ele está pelado, se ele ganha um Oscar ou se ele está preso, pouco nos importa. Quer dizer, como diz o outro, né? Não cheira e não fede. Então é aquela coisa que eu trato de qualquer jeito. O senso comum já diz ao contrário, diz que, olha, o ódio é que é oposto ao amor, né? Então é preciso que a gente tenha um pouco essa questão. E hoje, quando a gente fala de amor, eu queria mais entrar nesse sentido. Primeiro falar da diferença, mas hoje nós confundimos muito o amor, por isso que muita gente vive se odiando por aí afora. Por quê? Porque o amor que as pessoas tentam dizer que é, nada mais é do que a busca do outro para que ele te satisfaça. Então eu amo alguém até que ele me sustente, eu amo alguém até que ele corresponda, eu amo alguém até que ele concorde com tudo que eu falo. Isso a gente está vendo muito na política, né? Uhum. Ele é meu amigo enquanto ele faz tudo o que eu quero. Quando ele começa a pensar diferente de mim, ele passa a ser inimigo, eu demito, eu mando embora e vai para outro lado. Então é preciso a gente ter claro isso. O que significa de fato a palavra amor? Então eu fui buscar nas raízes da filosofia, nas raízes do vocabulário grego, esta expressão. Então, uma das primeiras formas de entender a palavra amor é a palavra eros, que significa, na palavra moderna, né, erotas, que tem um significado do amor romântico. É o amor que está num sentido de uma pessoa para outra. Então, nesse sentido erótico, eu não posso dizer que eu amo alguma coisa, que eu amo um animal, que eu amo alguma coisa que seja diferente do ser humano. Porque é um amor que supõe, né, um relacionamento intenso que chega a vias de fato pela realização erótica, né, e não só nisso. Tanto que Platão, naquela época, ele dizia que existe a possibilidade de um amor idealizado, que é o que nós chamamos de amor platônico. É quando eu tenho um sentimento profundo, porém distante, onde eu cultivo em mim a imagem do ser amado como aquele que faz parte da minha realidade. Então, tem esse primeiro sentido. Depois tem um sentido diferente de amor, que é quando nós falamos de filia, que é o amor, no sentido grego, né, que fala de um amor virtuoso. Eu diria um amor desapaixonado. É o amor que nós falamos do sentimento religioso. Quando você fala lá, Jesus tinha o discípulo amado. Amar as pessoas, quer dizer, é um amor gratuito, é um amor de respeito, é um amor que prevê a realidade de dizer eu quero que o outro se realize a partir daquilo que eu posso oferecer. Então não tem esse sentimento do apego, não tem esse sentimento do amor erótico, que depende da correspondência do outro. Então nesse tipo de amor filia, por exemplo, jamais você odeia. Porque você ama pelo simples fato do outro existir. Então eu não tenho como odiar, porque eu não espero nada de quem eu amo, eu simplesmente amo. Faço bem por fazer. Depois tem o amor chamado ágape, que é o tipo do amor que existe, né, dentro desta experiência, que vai dizer eu te amo, e me permite dizer isso para qualquer pessoa, né, sem a conotação. Se eu digo para uma pessoa do mesmo sexo que o meu, eu te amo, muita gente olha, esse cara deve ter alguma coisa. Mas esse sentido do ágape, que é o amor fraterno, que é o amor que traz um sentimento de uma ligação com o outro, e nesse sentido do ágape eu posso dizer eu amo essa comida, eu amo este animal, eu amo esta situação, né, que vem dentro desse ponto, né? É um verbo que também aparece bastante no Novo Testamento e dentro do sentido cristão do amor. Depois tem o sentido do storgé, que é o amor grego que fala da afeição natural, como aquele que os pais sentem pelos filhos, que é usado muito na relação familiar. E tem o telema, que é o amor grego, né, no sentido que se coloca como vontade de fazer algo.
Então eu amo isso porque isso me realiza, isso me completa. Então é um amor. O telema é só em função do objeto. Né? Eu amo... Tem gente que ama o dinheiro, por exemplo. Né? Você não ouve ninguém dizer que odeia o dinheiro. Com certeza. Então, só para entender, quer dizer, a única expressão que suporta, né, a completude das coisas é a situação de que todos esses sentimentos têm como oposição a indiferença. No caso do amor erótico, que é o amor possessivo, que supõe o seu prazer, a sua realização, então nesse caso cabe o ódio. Mas é apenas nesse sentido. Nos dias atuais, nós temos dois tipos de amor aí que mais está se destacando, né, padre? Que é esse no interesse da pessoa por alguém. Que está no princípio do Eros. E também nessa parte de política, né? A partir do momento que você não faz como o senhor mesmo... Que de certa forma está no mesmo nível do erótico, porque eu estou instrumentalizando o outro. E é o grande problema que acontece. Então, hoje em dia, por que a gente vê tantas separações de casais? Por que a gente vê tantas situações de guerra, de ódio ou dessa discriminação que nós vemos no mundo de hoje, né? Por que você tem esse sentimento de negação do outro? É porque o outro simplesmente ou não é igual a você, ou não pensa como você, ou não te realiza como pessoa. E do outro lado, temos aquela noção, né? Eu odeio tanto aquela pessoa que, do jeito que o senhor explicou, ela... No fundo, eu odeio por quê? Porque ela não corresponde ao que eu esperava dela. Então, quando você vê esses movimentos segregacionistas que nós temos, né? Que vai segregando as pessoas, vai separando a esse é de direita, esse é de esquerda, esse é isso, é aquilo. Quer dizer, por quê? Porque nós estamos, né? E isso, dentro do pensamento freudiano, isso é muito interessante, porque um dos grandes problemas do Eros é que ele simplesmente vai estar ligado à questão do possuir. Então todo o princípio do amor erótico é aquele que transforma o outro num objeto. E ele deixa de existir quando o outro não corresponde à minha expectativa. Então, no mundo da política tem isso, no mundo econômico tem isso. Então, ele passa de amigo para inimigo num piscar de olhos, porque ele não representa mais nada para mim. Principalmente nas redes sociais hoje, nas redes sociais, a gente nota nessa esse amor e ódio aí, né? Exatamente. Por quê? Porque o fulano não correspondeu ao que esperava. Eu voto num candidato, ele de repente não deu o emprego para o meu pai que ele tinha prometido. Então ele passa a ser meu inimigo mortal a partir daqui. Quer dizer, eu não olho a questão de projeto, não olho em função de bem comum, eu não olho em função de nada disso. Ele é meu inimigo e pronto, então eu odeio. Interesse próprio, né? Quer dizer, no fundo eu odeio porque ele não corresponde. Agora, se nós temos diante de nós uma proposta de vida, então a gente percebe, bom, para essa proposta de vida, o que é bom? O que pode realmente promover uma sociedade melhor, um mundo melhor? Né? No ambiente familiar. O outro, ele faz parte da minha existência para me tornar melhor e para que eu o faça melhor. Então não é simplesmente a satisfação e o prazer. Então não é dizer, eu casei com essa mulher, daqui a pouco ela não me corresponde mais sexualmente, ou não corresponde mais àquilo que eu espero, ou apareceu uma outra que é mais bonita, mais interessante, eu largo essa e vou para outra, por quê? Porque o meu único interesse estava voltado para esse campo do erótico. Eu esqueço toda a questão do amor, que é uma complementariedade de vida, de uma relação de vida, que vem nesses outros 4 sentidos que eu colocava também dentro do mundo grego. Exatamente. Só para a gente pensar um pouquinho, então a ideia é refletir um pouco, né? Uma ideia um pouco diferente para a gente pensar. E o Tarcísio Conag está mandando aqui um bom dia e está dando parabéns pela belíssima pauta de Obrigado, hoje. Tarcísio. E também temos aqui a participação da nossa ouvinte Ana Paula Sena, também que mandou o seu bom dia. Temos vários bom dias aqui, padre. E nós queremos já agradecer o senhor por mais um dia estar trazendo... Se Deus quiser, se alguém tiver alguma sugestão, alguma proposta, pode encaminhar para a semana que vem, que a gente vai estar montando e vai estar preparando. Lembrando, né, padre,
que pode soltar diversos temas. Solta, a gente vai pesquisar dentro dessa questão, mais voltada para a reflexão da filosofia, a gente vai estar refletindo e trazendo junto. Tá, João, então, tá padre, um abraço. Excelente semana. Uma boa semana a todos vocês a Raízes, muito obrigado e até a semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado, bom dia. Nós conversamos com o padre Adalton, nosso colunista de todas as segundas-feiras, que falou hoje sobre o tema: o oposto do amor não é o ódio, mas sim a indiferença.